Boa tarde a todos, eu me chamo Renan Vasconcelos e a gente vai dar prosseguimento ao conteúdo de planejamento de bacias hidrográficas, dando aula dessa vez a respeito de políticas de recursos hídricos, que são leis específicas criadas para orientar a gestão de áreas de bacias hidrográficas. Para começar, eu queria trazer para vocês uma explicação bem simplificada de como que funcionam as leis em geral, tá? Com o conhecimento desse slide, que servem para várias leis, não só de recursos hídricos, a gente vai conseguir entender as próximas leis que eu vou apresentar, que são as leis nacionais e a lei nacional e a lei estadual de recurso hídrico. Então, basicamente, nós temos três esferas de governo: a esfera federal, a estadual e a municipal. E cada uma dessas esferas tem as suas leis. Nós temos as leis federais, as leis estaduais e as leis municipais. Então, brevemente, antes de explicar essa parte aqui de baixo, como é que é o entendimento do funcionamento desses órgãos. Então, basicamente, nós temos os órgãos federais com os ministérios, por exemplo, que é o presidente que escolhe os ministros. Nós temos os órgãos estaduais, que são os governadores, que escolhem os secretários estaduais, e os órgãos municipais, que são os prefeitos, que escolhem os secretários municipais. Então, nós temos os órgãos federais, que às vezes estão em Brasília, e, por exemplo, os ministérios, mas também temos alguns outros órgãos federais que até tem-se superintendências, que a gente chama, em municípios estratégicos em outros estados. Por exemplo, o IBAMA. Nós temos uma sede do IBAMA em Belém. Os órgãos estaduais, eles também obedecem um pensamento similar. A base desses órgãos estaduais normalmente estão nas capitais dos seus estados. Mas em outros municípios é possível também a gente ter sedes desses órgãos também. Então, por exemplo, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade aqui do Pará, ela tem a sede principal em Belém, e, se eu não me engano, tem outras 6 sedes em outros municípios, em outros 6 municípios. Então, no estado do Pará nós temos 144 municípios, mas só 7 deles, que é a capital e outros 6 municípios, é que tem essas subdivisões. E os municipais, cada município tem a sua prefeitura com as suas secretarias e os seus técnicos contratados ou concursados. Então, como é que a gente pensa na execução de ações do que está estipulado em leis? Os órgãos federais e os estaduais, eles têm poucos técnicos para viajar o território inteiro, certo? Os órgãos federais menos ainda. É possível que esses técnicos viajem para executar ações nos municípios? É possível. Só que, se nós tivermos ações mais corriqueiras que precisem ser executadas rotineiramente in loco, então o principal é que a gente faça a chamada descentralização. Tirar, que é descentralizar, tirar as determinadas ações desses dois órgãos aqui de cima, os federais e os estaduais, e passar para os órgãos municipais. Então a gente passa algumas ações para os órgãos municipais, do que for mais ou simplificado, ou do que for ações que caibam só naquele território do município. Se forem ações que extrapolam a área de um município e afeta 2 ou mais, aí os órgãos estaduais já começam a entrar em ação. E se forem ações que extrapolam um estado e acabem afetando 2 ou mais estados, aí os órgãos federais também costumam ter mais ações. Então, o que a gente tem que pensar é: quem é que conhece a área de ação? Quem é que tem pessoas, técnicos, morando, residindo na área onde a lei vai ser aplicada? São os órgãos municipais. Então,
partindo desse princípio, normalmente o funcionamento são que os órgãos municipais são responsáveis mais pela atuação prática, enquanto os órgãos estaduais e os federais têm uma atuação mais estratégica, de elaboração de políticas públicas, de planejamento, e quem coloca em prática de fato são os municipais. Esse é o pensamento mais simplificado, tá? Então, agora a gente vai aqui para a parte mais de baixo, é que as leis federais, normalmente elas são aqueles órgãos que criam as regras gerais para todo o país. E aí sim, os órgãos estaduais e os municipais têm que obedecer essas regras, essas leis federais. Depois, as leis estaduais, elas pegam essa lei federal e começam a criar uma nova lei estadual, por exemplo, a política estadual de recurso hídrico, que eu vou apresentar também depois. E muitas das informações nessas leis estaduais são informações repetidas das leis federais. O que é acrescentado? São as chamadas particularidades. Então, se a lei federal não contemplar alguma característica específica de um estado, o estado cria a sua própria lei, repete muita coisa da lei federal e acrescenta as suas particularidades para que a lei possa se adequar melhor às características do seu estado. E também é possível acrescentar novas exigências. Um detalhe importante, uma lei estadual ou uma lei municipal, ela não pode ser mais permissiva que a lei federal. O que isso significa? Eu não posso ter uma lei federal com determinadas regras, entre aspas, e ter uma lei estadual que fala, não, mesmo eu tendo essa lei federal, eu vou deixar de cumprir um determinado ponto que tem na lei federal. Não é possível fazer isso, tá? Todas as restrições que a lei federal manda a gente cumprir, as leis estaduais e municipais vão ter que manter, e o que pode acontecer é de ter um acréscimo de novas regras, certo? Então nunca pode ser mais permissivo, mas pode ser mais exigente à medida que vai descendo do federal para o estadual e do estadual para o municipal, tá? E aí, quando chegam nas leis municipais, são mais para esse caso de descentralização de ações que podem ser descentralizadas, mas isso acontece antes com uma conversa com os órgãos estaduais, certo? Há um planejamento conjunto dos órgãos estaduais com os municipais, em reuniões, por exemplo, de representantes estaduais com os prefeitos, e aí define-se que determinadas ações os municípios podem realizar ou devem realizar. Aí o Estado descentraliza numa lei, cria uma lei descentralizando determinada ação, passando a atribuição, ou seja, a atribuição é obrigação para o município. E aí depois disso o município cria a sua própria lei, tá? Com isso eu vou apresentar a primeira lei dessa aula, que é a Política Nacional de Recursos Hídricos. Vocês podem encontrar ela na íntegra pesquisando a Lei 9433 de 97, Lei Federal, certo? E eu vou apresentar os principais pontos da lei. E essa aula específica, como ela é baseada muito nas leis nacionais e na lei nacional e na estadual do estado do Pará, vai ser uma aula com muito texto, sem figura, tá? Então, já adianto isso. Pode ser uma aula um pouquinho cansativa. Mas vamos lá. Desconsiderem essa fonte aqui embaixo, certo? E os primeiros detalhes que a gente tem que tomar ciência são os fundamentos. O que é que são fundamentos? É aquilo que fundamenta algo. Nesse caso, é aquilo que vai fundamentar todo o restante da lei. Todo o restante da lei vai ser baseada nessas questões. Então, o primeiro, a água é um bem de domínio público. O que isso significa? É que tanto o poder público como as pessoas comuns
elas vão ter direitos e deveres em relação à água, tá? E como é de domínio público, ela também deve ter acesso público garantido. Segundo fundamento, a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico. Então, é um recurso natural limitado. Então, está considerando que é um recurso natural não renovável, tá? Por que isso? Apesar de existir o ciclo hidrológico, né, renovando essa água, por que é considerado não renovável? Porque a velocidade com que a água pode ser impactada é maior do que a capacidade dela de se autodepurar, de se autolimpar a partir do ciclo hidrológico, certo? Então, a gente considera ela como limitada porque se a gente impactar demasiadamente sem controle, a gente pode ter uma escassez de água de boa qualidade. E dotado de valor econômico significa que o uso dessa água pode ser cobrado. Nós, quando consumimos água como consumidores domésticos, nós estamos pagando mais pelo serviço que se tem para disponibilizar ou água em camburão de água ou então de encanamento até as nossas casas. Mas a gente vai ver numa outra aula que esse valor econômico está muito voltado para empresas que consomem água em grandes quantidades. O terceiro fundamento é que em situações de escassez de água, o uso prioritário desses recursos é o consumo humano e a dessedentação de animais. Então, se houver uma situação em que falte água para todos os usos diversos, como por exemplo, consumo humano, dessedentação de animais, uso industrial, uso comercial, uso para navegação, etc, etc, todos os outros usos têm que parar o consumo e focar nesses dois. O consumo humano, que é o consumo doméstico das nossas casas, e a sobrevivência dos animais. Se sobrar água depois desses dois usos serem saciados, aí sim que o restante da água começa a ser distribuída para os demais usos. O quarto fundamento é: a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas, ou seja, deve-se fazer uma gestão levando em consideração os usos múltiplos dessa água, que são o consumo humano, o consumo animal, o consumo por indústrias, por comércio, por efluente também tratado, tá? O efluente retorna aos recursos hídricos, então a gente considera isso também como um uso. Navegação também é outro uso, lazer, tá? Então a gestão deve ser adequada para garantir água em boa quantidade e em boa qualidade para todos esses usos. O quinto fundamento é que a bacia hidrográfica é a unidade territorial de planejamento. Isso eu já expliquei lá nas primeiras aulas dessa disciplina, que a gente considera a bacia hidrográfica como uma unidade de planejamento ideal, porque ela é uma área formada naturalmente ao longo das dezenas e centenas de anos. Então não é uma área presa por limites políticos de municípios, por exemplo. É uma área formada naturalmente pelos divisores de água, e se essa bacia hidrográfica englobar um ou mais municípios, os municípios que fazem parte da bacia farão parte do processo de gestão das águas dessa bacia. A gente vai ver isso mais numa outro conteúdo do chamado Comitê de Bacia. E o sexto fundamento é que a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e também contar com a participação não só do poder público, mas também dos usuários de água e das comunidades. A parte da descentralização eu já expliquei no slide anterior, e a parte dos usuários e das comunidades eu já expliquei nesse primeiro também fundamento. Só para deixar claro, vocês podem perceber em alguns dos slides mais à frente que eu posso pular alguma determinada numeração. Isso significa que eu só trouxe os principais temas, tá? Aqueles que vocês podem ter algum certo tipo de dificuldade em compreender sozinhos, caso tentem analisar a lei aqui depois da aula. Se eu deixei alguma numeração de fora,
é porque eu creio que é alguma parte da lei que vocês vão conseguir compreender sozinho. Dando continuidade na aula, um outro ponto a ser destacado são os instrumentos que a lei vai utilizar para alcançar os seus objetivos. Então, antes de tudo, o que é que são instrumentos? O que é que nós, nas nossas casas, utilizamos como instrumentos? São meio que sinônimos de ferramentas que a gente utiliza para executar determinada tarefa, né? Então, a lei também considera esses pontos como instrumentos, ferramentas que ela vai se utilizar para alcançar os seus objetivos. E quais são esses instrumentos? Nós temos os planos de recursos hídricos, eu vou apresentar numa outra aula, o enquadramento dos corpos d'água em classes, eu também vou apresentar numa próxima aula, mas eu vou dar um resumo. Significa que o órgão ou os órgãos vão fazer estudos nos rios de determinadas bacias. O ideal é que sejam feitos em todos os rios, de todas as bacias, e eles vão falar quais são os rios que são bons para consumir sem tratamento, os rios que têm água boa para consumir com pouco tratamento, os rios que têm água ruim, que não dá para consumir nem para tomar banho, porque pode trazer alguma doença de pele, e serve só, por exemplo, para navegação, certo? Então, é uma divisão, esse enquadramento é uma divisão em quais águas são boas, levando em consideração quais usos podem ser dados para a qualidade daquela água. Continuando, o terceiro instrumento é a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos. Eu vou também explicar numa próxima aula, mas simplificando, a outorga é você quantificar quanto de água tem naquele rio e quantificar quanto de água daquele rio vai ser retirado para ser utilizado por empresas, por exemplo. Então, primeiro destina-se ver a quantidade de água daquele rio que é necessário para abastecer a população e também realizar a dessedentação de animais. E aí a água que sobrar, entre aspas, pode ser dividida entre as empresas ou o setor agropecuário, tá? E aí a outorga a empresa ou a fazenda chegar no órgão público e falar, olha, eu vou executar determinada atividade e eu vou precisar de tantos litros de água por segundo. Com você, órgão ambiental, que tem conhecimento do tanto de água que tem naquele rio e do tanto de usuários que já utilizam também aquela água, você deixa eu utilizar essa quantidade específica para o meu empreendimento? E aí o órgão ambiental ele vai fazer as contas para saber se vai faltar água ou não, depois que essa empresa começar a utilizar aquela determinada quantidade que ela solicitou, tá? E aí a outorga pode ser liberada ou não. Então é um direito de uso. O órgão ambiental vai deixar, que é um direito, né? A empresa utilizar aquela determinada quantidade de água que ela solicitou em documentação por determinado tempo, por alguns anos. E aí, passado esse tempo, a empresa tem que apresentar um novo estudo para falar, olha, eu continuo utilizando essa quantidade de água, ou então eu aumentei o uso, ou pretendo aumentar o uso, ou então pretendo diminuir o uso. E aí a outorga ela é renovada para novos valores de vazão de água. Continuando, quarto ponto é a cobrança pelo uso de recursos hídricos, também vou apresentar numa próxima aula, mas basicamente são cálculos feitos a cada quantos 1.000 litros de água consumidos, aí cobra-se tantos reais. E normalmente é voltado para grandes consumidores de água, como usinas hidrelétricas, barragens, empresas, setor agropecuário.
Normalmente o pequeno usuário, que são os usuários domésticos, eles não entram nessa cobrança. E o sexto instrumento é o sistema de informações sobre recursos hídricos. Esse sistema de informações eu vou apresentar daqui a pouco, numa outra parte dessa aula. Mais à frente nessa lei, na política nacional, são apresentadas as competências do que o poder federal deve fazer em relação a essa política nacional e também depois ao que o poder estadual tem de obrigação. Então, um detalhe que eu já adianto é que não tem a competência dos poderes municipais. E isso acaba reforçando o que eu expliquei lá no primeiro slide, que às vezes o poder público municipal não tem mais o que acrescentar numa lei, por exemplo, e aí acaba utilizando só a lei estadual, não precisa fazer uma lei municipal, certo? Então, tem muitas leis que nós temos a lei nacional, a lei estadual, mas não temos a lei municipal, porque a lei estadual já contempla. Mas vamos dar continuidade. Então, a primeira competência importante a se destacar é que o poder federal ele deve tomar as providências necessárias para a implementação e o funcionamento do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Adiantando que eu já vou explicar na segunda parte desse vídeo, que é o que é o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Primeiro, é um sistema de computacional, tá? Que ele vai tentar agregar as informações de diferentes órgãos esses que têm relação com a gerência de recursos hídricos, tá? E também é uma organização de determinados órgãos diferentes que tem que conversar entre si, tem que manter um diálogo e também troca de informação para que a gente consiga fazer esse planejamento de recursos hídricos de forma mais eficiente possível, tá? Então, esse sistema nacional ele tem duas partes. Tem a junção de vários órgãos e também conselhos e também a troca de informações entre eles a partir de sistemas computacionais. E a segunda competência mais importante é outorgar os direitos de uso, já expliquei brevemente o que é uma outorga. Também regulamentar, explicar como que se deve funcionar determinada coisa e fiscalizar os usos, mas são os usos de água na esfera federal, são aqueles grandes usos de água de rios que extrapolam estados, certo? Então, por exemplo, grandes barragens que afetam algum rio ou mais rios que atravessa 2 ou mais estados, por exemplo. Ou então aquela transposição do Rio São Francisco lá no Nordeste do Brasil. Também foi uma obra que afetou vários estados. Então é uma obra de competência federal. Então nesse tipo de obra, nesse tipo de situação, o poder público federal vai ter que outorgar o direito, deixar ou não determinado empreendimento utilizar ou não determinada quantidade de água, regulamentar esse uso da água, como que vai ocorrer esse uso da água e fiscalizar. E já os poderes estaduais, junto com o Distrito Federal, ele também vai fazer essa outorga, mas naqueles rios que são rios que atravessam municípios dentro do seu próprio estado, certo? E também regulamentar e fiscalizar esses usos nesses rios específicos. Também vai realizar o controle técnico das obras de oferta hídrica, ou seja, aquelas obras destinadas a levar água para as residências, obras de oferta hídrica que vão ofertar água para a população. E também implementar um sistema de informações com os dados já dos órgãos estaduais, dos órgãos dos municípios que fazem parte do estado e também dos órgãos estaduais daquele próprio estado, certo? Por exemplo, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Pará
trocando informações com a Secretaria de Obras. E esse é o fim da primeira parte da aula, tá? A gente se encontra daqui a pouco na segunda parte.